Existe um conteúdo dentro da prova de física do Enem que quando você realmente dominar, quando você começar a acertar essas questões, você vai se transformar num aluno extremamente competitivo. Eu estou falando dos conteúdos de mecânica. Mecânica engloba cinemática, dinâmica, energia, quantidade de movimento, hidrostática, estática e gravitação universal. Esses 7 conteúdos são importantes para a prova de física do Enem, mas você tem que lembrar que eles não caem com a mesma proporção. A gente precisa, antes de tudo, priorizar cinemática, dinâmica e energia. Conteúdos que são recorrentes na prova de física do Enem e eles são base para a gente entender outros conteúdos dentro da física. Não existe você entender máquinas térmicas sem ter estudado energia. Se você não sabe energia, você vai ficar confuso ali quando a gente fala de máquina térmica. Outro conteúdo importante, potência. Na parte de eletrodinâmica, diversas questões de física no Enem cobram potência elétrica dos equipamentos. Se você não sabe o conceito matemático, e teórico de potência, você vai se dar mal, você vai confundir ali um conceito ou outro. Mesma coisa com o estudo de campo, né? Perceba que campo, seja elétrico, seja campo magnético, você só consegue desenvolver bem as questões se você souber vetores. Então perceba que existem vários conteúdos que a mecânica é fundamental, é elementar e vão te tornar um aluno extremamente competitivo. Mas vamos lá. Existem 2 barreiras de entrada. A primeira barreira de entrada é a barreira da maturidade emocional. Você só consegue dominar realmente mecânica se você tiver uma maturidade emocional. Muito provavelmente, mecânica foi o conteúdo que transformou você em um aluno que odeia física. E eu vou te explicar o motivo disso. Geralmente, quando a gente está na escola, no primeiro ano do ensino médio, o professor passa para a gente os primeiros conteúdos de mecânica, que geralmente é cinemática, certo? Ele não explica o motivo daquele corpo acelerar, ele não explica o motivo daquele corpo cair e simplesmente dá lá 4 formulazinhas para você, uma do MRU e 3 do MRUV, e pede para você identificar as questões que você vai aplicar aquela fórmula. Peraí, então você está dizendo que física é 4 fórmulas? Eu vou começar a olhar as questões, perceber uma certa recorrência de aplicar a primeira fórmula, a segunda. E no MRUV é até um pouco mais complicado, né? Porque geralmente o aluno vai testando uma fórmula, percebe que aquela não deu certo, vai para a segunda, aí percebe que aquela também não deu certo e vai para a terceira. Até alguns alunos fazem o seguinte, né? Anota no cantinho da prova os dados da questão. E com base nos dados eu vou escolher uma fórmula. Cara, se você estudou assim, você estudou física errado, tá? A cinemática, ela precisa de algumas bases para você entender ela de verdade, como, por exemplo, a linguagem vetorial, como, por exemplo, a alfabetização científica de por qual motivo tal corpo cai. Inclusive, esse é um dos pontos que eu sempre aperto a tecla aqui na mentoria cara, você precisa entender forças antes de estudar cinemática. Porque se o corpo está caindo e eu preciso fazer um estudo de queda livre, por que o corpo cai? Ah, Daniel, mas a cinemática ela não pergunta os motivos da queda. Ela não pergunta, né? Mas tem um vetor lá chamado aceleração que você precisa dominar ele para fazer uma queda livre. E, verdade, né? E a aceleração é um vetor, né? Uma grandeza que está intrinsecamente relacionado com força. Inclusive, existe uma lei de Newton específica para isso, que é a segunda lei, que relaciona de maneira direta a aceleração e força. Então, assim, a forma como a gente aprendeu física na escola, começando por cinemática, ela já gera um pouco de problema, né? Você não entendeu as causas daquilo para depois decorar um monte de fórmula e começar meio que fazer um bingo, um sorteio de qual fórmula utilizar em cada momento. Então já começou ali o problema. Outra coisa, geralmente o professor precisa ter uma data para entregar aquelas aulas. Ele precisa terminar as aulas, sei lá, em agosto. Então ele começa a empilhar um monte de conteúdo. Vamos lá, cinemática, dinâmica, energia, quantidade de movimento, hidrostática, estática, gravitação. Cara, ele empilhou. Quando você chegou ali, por exemplo, em junho, você olha para o lado e falou, peraí, eu estou estudando aqui quantidade de movimentos sem entender nem o que é um vetor, não sei por qual motivo existe um vetor para cá e para cá. Se eu tenho 2 vetores perpendiculares, 3 mais 4 não dá 7, dá 5, que parada é essa? Pronto, aí entra o segundo obstáculo, a segunda barreira de entrada que é maturidade matemática. Além de possuir maturidade emocional, você precisa possuir maturidade matemática para ser um aluno competitivo e ser aprovado em medicina. E Daniel, me explica um pouco mais, aprofunda aí um pouco mais o que seria essa maturidade matemática. Muito provavelmente, você dentro da mecânica não consegue entendê-la muito bem porque você não domina o idioma da maioria das grandezas dentro da mecânica, que é uma grandeza vetorial chamada vetores. Então, peraí, se eu tenho força, se eu tenho velocidade, aceleração, campo, todos são grandezas vetoriais,
Então eu preciso aprender o idioma para trabalhar com as grandezas vetoriais? Isso é maturidade emocional. Inclusive, não é a primeira vez na tua vida que você aprende a fazer operações com números diferentes. Vou explicar melhor. Lá na escolinha com a tia Lourdes, você deve ter aprendido somar, subtrair, multiplicar, dividir números reais. Ah, Daniel, realmente isso aí eu aprendi. Você evoluiu um pouco mais e apresentaram para você outro número especial, que foi o número matrizes. Ele dava uma tabelinha lá, um conchetezinho, dava uns números e pedia para você multiplicar uma matriz por outra, somar uma matriz com outra. Você aprendeu de novo ali a fazer operações que você só sabia fazer com números reais. Aí evoluiu, aumentou um pouquinho a régua. Chegou um momento em que o professor lá, muito provavelmente do terceiro ano do ensino médio, explicou para você números complexos. Ele explicou um novo universo, uma nova forma de somar, multiplicar, fazer operações agora com números complexos. Pronto, são 3 universos diferentes. Assim como existem os números reais, existem as matrizes, existem os números complexos, são universos diferentes que eu preciso fazer operações matemáticas específicas, você precisa entender também que existe o universo dos vetores. Então você precisa aprender também a fazer somas, fazer subtrações, fazer multiplicações com vetores. Então você precisa ter a maturidade matemática para pausar e aprender a somar, multiplicar, fazer operações vetoriais com essas grandezas que são específicas da mecânica, tá? Daniel, vamos lá. Como é que a gente estuda isso depois dessa introdução até um pouco longa aqui de 7 minutos? Aí você vai entrar aqui na plataforma da mentoria e anotar a sequência de conteúdos que você precisa saber antes de estudar cinemática, antes de estudar dinâmica, antes de estudar energia. Eu chamo aqui na plataforma da mentoria de bases da mecânica. Perceba que o título é bem intuitivo, né? O nome é Bases da Mecânica. Aquilo que eu preciso saber para ter um alicerce, um nivelador para conseguir dominar os conteúdos. Exatamente isso. Inclusive, esse módulo Bases da Mecânica, ele está gratuito para você aqui no YouTube. Não em outro vídeo. Aqui na descrição desse link, né? No vídeo. Perceba que aqui tem um linkzinho aqui embaixo que se você clica, você entra direto na plataforma da mentoria. Você não precisa nem colocar seu cartão de crédito. Clicou, acessou Bases da Mecânica, você consegue assistir de maneira gratuita. Então, não marca bobeira, tá? Se você quiser realmente ser um aluno competitivo para passar em medicina, antes de estudar cinemática, antes de estudar dinâmica, assiste aqui Bases da Mecânica. Mas, Daniel, eu comecei o ano por cinemática, por dinâmica, com energia. Então, não vale a pena assistir? Ainda vale, porque você vai ressignificar algumas coisas e começar a entender alguns problemas que você errou meses atrás. Então, assiste Bases da Mecânica, cara. Depois volta aqui e me fala como é que foi esse estudo. Vamos lá, clicar aqui no módulo Bases da Mecânica, a gente já começa, olha só, com alguns conteúdos que muito provavelmente, alguns deles você nunca nem viu, certo? Mas vamos lá. Primeiro, vetores. Daniel, vetores. Cara, eu sempre tive medo, meu professor de física não passou vetores. Ele falou que a gente ia aprender vetores à medida que o ano fosse passando. Não cai nessa bobagem, tá? Você não vai aprender alguns conteúdos se não estudar dedicadamente vetores. Daniel, você acredita que eu já estou terminando cinemática, mas eu não vi vetores, tá? Faz o seguinte, separa aí um domingo, certo? Domingo de manhã. Separa ali, sei lá, uma sexta-feira à tarde e dedica esse intervalo de tempo para aprender vetores. Não tem problema, o momento que você tiver do ano dá para estudar vetores. Claro que o ideal mesmo é no começo do ano, antes de estudar alguns conteúdos essenciais, mas, cara, onde você está, para assistir vetores se você não assistiu. Dentro desse módulo, a gente vai aprender algumas coisas que são fundamentais. Primeiro, aprender onde utilizar vetores. Aqui a gente tem a primeira aula, a diferença de grandezas escalares para grandezas vetoriais. A gente estuda energia, não é uma grandeza vetorial, apesar de estar dentro da mecânica. Já quando a gente fala de força, aí sim é uma grandeza vetorial. Grandeza escalar, eu vou utilizar a linguagem escalar. Então, se eu tenho ali, por exemplo, um valor de energia que deu 30 joules. Daniel, esse valor de 30 joules, ele está orientado para a direita? É 30 joules na horizontal? Não precisa você informar se aquele número está na horizontal, vertical, nordeste. Não precisa. É o valor por si só. A quantidade de energia para a bolinha sair daqui para cá foi 30 joules e fim de papo. É como se fosse temperatura. Temperatura também é um valor que é escalar. Por exemplo, se eu pego aqui esse termômetro e coloco aqui, espero dar um equilíbrio térmico, óleo deu 36,5. Peraí, 36,5 para a direita, para cima? Não, cara, não precisa você informar a orientação de uma grandeza escalar. Nem faz nem sentido. São universos diferentes. Já vetores, por exemplo, faz muito sentido. É especialmente
importante você informar se a direção é horizontal, é vertical, é oblíqua, se o sentido está para dentro, para fora, é importante. Então, grandezas vetoriais, elas necessitam de uma orientação com sentido e direção, certo? É o primeiro ponto que você vai aprender dentro dessa aula de vetores. Segunda coisa, como a gente representa um vetor, como é que eu faço a notação vetorial? Muitos alunos não sabem escrever corretamente uma anotação vetorial e erram uma alternativa lá na prova do Enem porque não sabem fazer a anotação. Muito comum, tá? Propriedades como igualdade vetorial. Então, aqui nesse módulo, você vai entender os conceitos dos vetores, certo? É super importante e rápido, tá? 6 minutos, 4 minutos, 7 minutos. Conteúdos fundamentais que vão fazer você destravar em muitas lacunas que você tem guardado aí a respeito de mecânica, tá? Beleza, a gente sempre deixa uma aula de exercício logo na sequência para você entender os modelos de questões. E vamos lá, decomposição vetorial. Cara, você não consegue fazer uma questão de dinâmica sem aprender a decompor vetores. Ah, Daniel, eu nunca entendi porque era cosseno ou seno. É aqui que você aprende, nessa aula de bases, certo? Soma vetorial, propriedade associativa, comutativa. A gente vai aprender as propriedades, propriedade da bissetriz, regra do paralelogramo, quando é que um vetor tem um valor máximo e mínimo. São operações vetoriais que você só aprende numa aula de vetores. Aqui a gente tem até um aprofundamento, é uma aula de versores de 12 minutos, nunca caiu no Enem versor, mas é importante saber disso, vai que cai em algum momento, ou até para você ter uma expansão um pouco maior de conteúdo, é importante estudar aqui versores, tá? Vamos lá, voltando aqui, o segundo capítulo da plataforma, quando a gente fala de bases da mecânica, é essencial para você entender mecânica de verdade, são os conceitos fundamentais. Eu nunca vi nenhum curso falar sobre os conceitos fundamentais da mecânica. Como, por exemplo, o que, Daniel? A mudança no pensamento aristotélico para o pensamento de Galileu. A revolução científica que aconteceu. Então, isso aqui já apareceu algumas vezes, sim, na prova de física do Enem. E por esse motivo a gente está aprofundando aqui, dando base para os alunos. Olha só, o princípio da inércia, o que antecipou justamente as leis de Newton. Lembrando que o Galileu foi uma grande referência para o Newton. E ali ele conseguiu olhar a revolução que o Galileu fez, os princípios que o Galileu pautou, inclusive o princípio da inércia que deu a primeira lei de Newton, foi essencial ali na Revolução Científica. Então, é muito importante que você entenda essa transição de pensamento do pessoal da época para conseguir entender de verdade por qual motivo Newton pautou aquelas leis, certo? Inclusive, já caiu sim na prova de física do Enem, questões teóricas relacionando a Revolução Científica, tá? Quando você entrar aqui nesse módulo e fizer as questões, você vai perceber como isso pode cair na prova. Olha só, cinemática vetorial. Cara, se você não consegue distinguir e saber em teoria a diferença do vetor velocidade, a diferença do vetor força, a diferença do vetor aceleração, não tem como aprender cinemática sem entender com detalhamento a função de cada vetor desse, certo? Conceitos de equilíbrio e repouso. É interessante que você sabe. Daniel, não sei a diferença, eu pensava que eram sinônimos. Não são sinônimos. Quando a gente fala de equilíbrio, eu estou relacionando algo que diz respeito à força. Quando eu falo de repouso, eu estou falando de uma grandeza que diz respeito à velocidade. Então, começa a distinguir esses conceitos que são fundamentais para você não se perder dentro de uma questão. Inclusive, questões de estática. Questões que eu preciso, por exemplo, fazer o equilíbrio do ponto material ou o equilíbrio de uma barra. Se a questão fala o corpo está em equilíbrio, eu já comecei a perceber ali, com esse detalhezinho, com uma palavra, que as forças que apontam para cima têm o mesmo valor das forças que apontam para baixo. As forças que apontam para a direita vão ter o mesmo valor das forças que apontam para a esquerda. Com uma palavra, com a palavra equilíbrio. Se a gente encontra a palavra repouso, ele já vai lembrar também. Peraí, se o corpo está em repouso, não tem força nenhuma, não tem força resultante nesse corpo. A mesma coisa com MRU. Cara, são detalhes, são palavras que se você realmente entender a teoria, lá na frente vai acelerar muito o teu pensamento. Confia em mim. Estuda a diferença de equilíbrio e repouso. Vamos lá. Olha só, isso aqui também não é uma coisa que eu nunca vi em módulo algum, que é os professores explicarem para o aluno a alfabetização científica. Essa aula de alfabetização científica você deveria ter aprendido no começo do teu ensino médio, no primeiro ano, ou no final do ensino fundamental. Geralmente existem algumas escolas que explicam alguns fundamentos de ciência no 9º ano. Cara, eu particularmente não aprendi isso. Eu só fui aprender isso aqui lá na faculdade, quando eu estava estudando matérias introdutórias de física, na faculdade de física. Eu falei, caramba, como isso aqui não foi dado para mim no meu ensino médio, no meu final do fundamental? Será que os alunos iriam aumentar o conhecimento de física, ter mais vontade de aprender física, depois que tivessem algumas bases? Aqui a gente deixa algumas bases. E as bases, anota aí.
você precisa ter bases de lançamento. Entender de maneira intuitiva como um corpo cai, como um corpo sobe, como um corpo é lançado obliquamente, entender a trajetória. Lançamento é uma base que você precisa dominar. Daniel, segunda base que eu preciso dominar, situações com atrito. Aqui é super interessante que você comece a diferenciar corpos que estão se movendo com atrito e sem atrito. Como é que estaria a relação de forças ali? Por que esse corpo faz isso? Por que em uma questão de física a gente manda desprezar os atritos? São bases que você só aprende em uma aula de alfabetização. Você está começando a perceber, né? Caramba, Daniel, agora eu estou notando como é importante estudar as bases. É muito importante. Não tem como você se tornar um aluno competitivo se você cai ali em cascas de banana, você escorrega em cascas de banana. Não tem como. Palavras dentro da física vão te ajudar. Eu, inclusive, ao aprender, né, fazer questões de física, eu crio questões de física. Hoje, aqui na plataforma da mentoria, temos diversos simulados autorais, diversos materiais que são autorais, que a gente faz questão de escrever cada questãozinha. E cada palavra que a gente coloca encaixada em cada lugar, isso, né, tendo feito cursos de criação de questões, a gente percebeu que cada palavrazinha que estava ali era importante. Por esse motivo, a gente reforça tanto alguns termos dentro da teoria, porque o elaborador da questão vai cobrar isso de você, beleza? Sistema simples suposições de movimento. Cara, eu vou começar a supor alguns movimentos específicos. É extremamente importante. Você vai começar a pensar fora da caixa, tá? Sistemas simples de força. Já caíram diversas questões no Enem que você precisava apenas identificar para onde aponta cada força, por qual motivo a normal é sempre perpendicular à superfície, porque a força de atrito ela é sempre contrária à tendência de deslizamento, porque o peso sempre aponta para baixo. Sistema simples de força. Fazer a resultante das forças, usar ali de maneira clara a segunda lei de Newton, certo? Olha só. Fundamentos, alfabetização, de maneira teórica, sem riscar nem o papel. Sistema composto de força. Agora a gente vai falar de um sistema um pouco mais complexo, que geralmente a gente vai encontrar nas aulas de estática, nas aulas de dinâmica, né? 5 bases essenciais para você conseguir dominar a mecânica de maneira verdadeira, beleza? E por fim, esse particularmente é um conteúdo que eu só aprendi na faculdade, eixos cartesianos de referência. Você só consegue dominar vetores se você dominar eixos cartesianos. Você vai aprender por qual motivo você decompõe o vetor peso num plano inclinado. É possível decompor um outro vetor? É. Então a gente vai aprender aqui eixo tangencial, eixo centrípeto, várias questões que já foram abordadas no Enem, que falavam sobre uma força que estava atuando perpendicular à sua velocidade, e essa força era responsável pelo quê? Mudar o sentido do movimento. São questões clássicas que caem sobre eixos cartesianos de referência. Tenho certeza que você nunca nem ouviu falar nesse título. Inclusive, se você viu alguém falando sobre isso aqui, deixa nos comentários, porque particularmente eu não tive experiência nenhuma com nenhum professor de ensino médio que explicou para mim eixos cartesianos de referência. Eu aprendi isso aqui na faculdade, falando um pouco sobre coordenadas polares, que é um conteúdo de ensino superior, e a gente conseguiu perceber, peraí, esse conteúdo, se a gente for fazer uma reconfiguração nele, com linguagens de teoria para ensino médio, o aluno ganha uma ferramenta absurda. Pois é, a gente trouxe eixos cartesianos de referência e colocou aqui. Inclusive, olha só, eixos cartesianos, entender o eixo tangencial, o eixo centrípeto, falar um pouco sobre voo de cruzeiro, o estudo da montanha-russa, movimento circular uniforme, falava um pouco sobre plano inclinado, movimento pendular. Cara, isso aqui antes de estudar dinâmica. Eu estou falando sobre as bases da mecânica. E isso aqui, sendo bem sincero, era o que eu queria ter aprendido antes de passar ali um tempão estudando para física do Enem. Cara, sem dúvida nenhuma, não tem nenhuma plataforma do Brasil que faça bases da mecânica como a gente fez aqui. Inclusive, eles nem fazem bases da mecânica, né? Então é isso, galera. Nesse vídeo aqui a gente aprendeu a estratégia correta para você estudar mecânica e como ser um aluno realmente competitivo. Eu vou trazer no futuro vídeos trazendo questões modelos sobre bases da mecânica, como realmente cai. Então segue a gente aqui para não perder o avanço dessas bases, beleza? Falou!